Compartilhar serviços, informação, tecnologia e outros bens pode ser um modelo de negócio para uma sociedade mais sustentável. Essa nova forma de economia colaborativa tem o grande potencial de reduzir o desperdício e o consumismo. Economia colaborativa é o tema de hoje. Fique agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. A convidada de hoje é Camila Haddad, cofundadora do Cinese. Camila é formada em administração de empresas e possui mestrado em economia e desenvolvimento sustentável. Camila, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Acho que vai ser uma conversa muito legal, porque é um assunto que está meio que nos últimos meses, né? Pelo menos assim, a mim me parece que está meio que bombando, né? As pessoas estão falando cada vez mais sobre economia colaborativa, né? E a sua colaboração nessa área é uma plataforma chamada Crowd Learning, não é isso? Que é uma mistura de aprendizagem e colaboração. Como é que surgiu essa ideia de fundar uma empresa, né, baseada na área de economia colaborativa para aprendizagem, né, crowd learning? Bom, acho que a ideia vem um pouco do meu mestrado. Eu estava querendo olhar para novas formas de se organizar e novos modelos econômicos, e lá eu comecei a olhar para a colaboração. E, terminada a minha pesquisa, eu estava muito empolgada com negócios colaborativos, que de alguma forma promoviam o encontro de pessoas para arranjar soluções para problemas diversos. E nesse caminho reencontrei minha irmã quando eu voltei para o Brasil. Ela estava passando por uma mudança de carreira e estudando muito educação e modelos alternativos de educação. E aí eu pensei, por que não a gente pensar num modelo colaborativo para a educação, exatamente. E como é que funciona a crowd learning? A plataforma chama Cinese, né? A gente chama de crowd learning, que é aprendizagem colaborativa. Ela é uma ferramenta, uma plataforma online que qualquer pessoa pode usar para propor um encontro, curso, workshop, para compartilhar alguma coisa que sabe, que gosta, ou então para encontrar outras pessoas que têm interesse em comum. Então, talvez eu não saiba muito de um tema, mas quero pesquisar mais sobre ele, eu posso fazer um grupo de estudos. Então, tem modelos diversos para as pessoas se encontrarem para aprender juntas e se encontrarem presencialmente. Então, tinha muito a ideia de que todo conhecimento é válido, que as pessoas têm algo para compartilhar, e outra de que todo espaço é um espaço potencial de aprendizagem. Então, a gente pode se encontrar numa praça e aquilo vai ser um espaço de aprendizagem. A gente pode se encontrar na cidade e falar sobre arquitetura. A gente pode ir para um parque e falar sobre, enfim, vegetação. Então, esse entendimento da cidade como espaço educador. Tá. Eu participei de um simpósio recentemente com o pessoal da Finlândia, né, da área de educação da Finlândia, veio a ministra da Educação da Finlândia aqui, e ela estava falando que a Finlândia é um país que destaca muito em educação e em competitividade, porque eles usam diversas formas, diversas ferramentas, e uma delas é essa, crowd learning, né? E que, justamente o que você falou agora, tirar a pessoa da sala de aula e colocá-la em espaços outros, né? Que, teoricamente, a aprendizagem ela deveria ser feita assim mais... As pessoas estão acostumadas com uma coisa mais centrada, né? Mais passiva. E eles estão dizendo, o nosso case de sucesso mostra que a gente tem que, sabe, colocar a pessoa tirá-la daquela zona de conforto, né? Você já tinha alguma experiência com educação? Não? Qual foi o seu impulso para entrar nessa área? Não, na verdade, eu acho que a gente criou o que a gente queria que existisse. Porque eu sempre estive muito na academia, enfim, estava saindo do mestrado. Mas alguma coisa da rigidez das instituições de ensino me incomodava, eu não entendia muito bem o quê. E tinha muito a ver com isso, assim, não parecia que o aprendizado estava um pouco encarcerado, encerrado dentro da sala de aula. A gente ter menos oportunidade de compartilhar o que estava dentro da universidade com os espaços extras, comunidade. E a outra do próprio estudante ou do próprio aprendente ser protagonista. Você falou um pouco desse espaço passivo, né? Como a gente está ativo na produção de conteúdo, de conhecimento, como a gente entende que a gente já tem algum saber que é passível de ser compartilhado. Tem gente que fala que a melhor forma de aprender é ensinar. Tem muito disso também. A gente aprende compartilhando com os outros. Então, acho que foi essa necessidade das duas, minha e da Ana, que é minha irmã, que acabou, né, nos trazendo energia para fundar o Cinese. Tá. Vocês já sentiam falta disso, né? Quer dizer, vocês queriam criar alguma coisa que vocês perceberam que não tinha e seria legal contar com isso. As redes sociais devem ter ajudado bastante, né? A dar esse nome de economia colaborativa e difundir, né, a questão, né? Você não acha? Sem dúvida. Eu acho que normalmente o que a gente nomeia economia colaborativa tem alguma ligação com o digital, né? Mas eu acho incrível, sempre tem. Mas especialmente porque a internet tem um modelo que, por ser uma organização distribuída, onde todas as pessoas também são produtores de conteúdo, etc., e que coloca as pessoas diretamente em conexão, eu acho que ela desafia os modelos tradicionais hierárquicos de se organizar. E por isso ela traz à tona a potencialidade de fazer novos negócios. Então, acho que isso...
Você tocou no ponto que quem está usando a internet também está entrando com alguma coisa dela, né? Ela não está só recebendo, Exato, né? Ela também está produzindo, né? Ao mesmo tempo que ela está recebendo, né? Quando a gente produz, a gente está necessariamente compartilhando, né? Não faz sentido eu escrever um texto e deixar no meu arquivo no computador. Eu compartilho para outras pessoas lerem. Acho que a gente está começando agora a explorar as reais potencialidades da internet, né? E talvez a gente tenha começado com uma necessidade de compartilhar cotidiano, falar das nossas vidas, enfim. E agora está tomando uma outra proporção. A gente está se conectando para fazer coisas incríveis e pensar em novos modelos de negócio. Você que é dessa área de economia colaborativa, como é que você consegue definir, para quem está nos assistindo, o que é realmente uma economia colaborativa? Como é que a gente pode identificar, né? Segregar assim, olha, isso tem cara de economia colaborativa? Bom, tem uma definição que eu acho que é redonda, que diz que economia colaborativa são redes ou comunidades de pessoas que se conectam diretamente para resolver problemas ou para realizar coisas. E elas fazem isso de forma independente de grandes instituições centralizadas. Então, a gente consegue resolver um problema só se conectando e colaborando para fazê-lo. E aí tem algumas coisas que eu normalmente uso para identificar se o negócio é colaborativo. Primeiro, se as relações são muito pessoalizadas e customizadas. Por exemplo, a diferença de ficar em um hotel e ficar na casa de alguém. Quando eu fico na casa de alguém, parte da experiência é aquela pessoa, a história que ela tem, enfim, a própria casa dela. No hotel, espera um serviço padronizado, né? Tem essa diferença de customização e padronização. E de pessoalização e profissionalização. Então, no hotel, eu espero que eu seja atendida de uma forma profissional, enfim, eu não tenho relação com a pessoa que está me atendendo necessariamente. E tudo que é colaborativo, de alguma forma, as pessoas estão à tona e elas são parte do valor que é entregue naquele serviço, enfim, naquela transação. Legal isso. Boa definição. A gente sabe que a desconfiança é um grande problema, né, na relação de negócios, né, entre as pessoas, tal, né? Nessa área de economia colaborativa, como é que se trata essa questão? Porque assim, as pessoas vão, às vezes, meio que no escuro, né? Por exemplo, você acabou de falar de ficar na casa de uma pessoa, tal, né? Quer dizer, assim, a gente sabe que se você for visitar uma pessoa, você vai ser bem tratado, vai correr tudo bem durante 3 horas, mas e ficar numa casa, né? 3 dias, 4 dias, tal. Quer dizer, essa desconfiança, né? Porque justamente não é um padrão, né? Como é que a economia colaborativa resolve isso? Eu acho que a confiança é um elemento essencial para a gente falar de relações de colaboração. Foi até um dos focos do meu estudo, assim, da minha pesquisa. Do mestrado? Eu olhei muito para o que fazia as pessoas confiarem umas nas outras. Olha, que e legal. se essa expectativa era desapontada ou não era desapontada e por quê. Tá. E eu percebo que, especialmente quando a gente se engaja, a maior parte das pessoas que se engajam em colaboração por motivos normativos ou porque sentem que faz sentido, que elas querem receber algum valor daquilo, os resultados normalmente são positivos. Porque tem uma compreensão de que quando eu vou ficar na casa de alguém esperando um serviço padrão, é bem provável que me decepcione. E é diferente de quando eu vou esperando que o valor seja conhecer aquela pessoa. Então, tem Uma questão da expectativa, né? Tem a questão da expectativa. Só que eu sinto que é muito mais fácil a gente fomentar a confiança do que a gente imagina. Quanto mais a gente distancia as pessoas e institucionaliza o negócio, mais difícil fica. Porque a gente vai precisando criar mais camadas de certificação, ou de garantia, ou de seguro, etc. Quanto mais a gente aproxima as pessoas, a gente tem eu acho que isso é muito, especialmente na cultura latino-americana, é muito forte. A gente já tem uma cultura da indicação, que meu amigo diz que é legal e etc. Então, se da eu família, consigo... né? Exato. Muito Então, se eu próximo. consigo aproximar as pessoas, elas saberem quais os amigos em comum, elas se conhecerem, saberem quais os interesses comuns, eu acho que elas já entendem se vai bater ou se vai casar antes delas interagirem. É verdade. Então, quanto mais a gente promove comunicação, acho que tem muito comunicação, transparência, interação, são as melhores formas de promover confiança nessas plataformas. Você acha que é isso que as empresas estão desenvolvendo como mecanismo de confiabilidade? Sim e não. Acho que ainda tem, dependendo do que para quais negócios a gente olha, uns que especialmente tomaram um formato muito tradicional de empresas muito hierárquicas, que tem um modelo de negócio que é distribuído, mas internamente elas funcionam do mesmo jeito, acaba que, para ganhar algum tipo de escala, elas precisam padronizar serviço para entregar um valor para o usuário final. E aí, algumas colocam muitos mecanismos de segurança, às vezes não deixam as pessoas se conversarem para não burlar a plataforma, porque cobra uma taxa, etc. Eu sinto que isso
pode ser um caminho que acaba emperrando a confiança. Então, eu sinto que tem caminhos possíveis. Só que para rever isso dentro do negócio colaborativo, você tem que rever, inclusive, seu formato de empresa, sua forma de cobrança e etc. Então, talvez aí esteja um empecilho em alguns dos negócios. Eu estou pensando aqui, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas eu estava pensando aqui agora que ser empreendedor nessa área exige uma outra habilidade, né? Um outro tipo de skill, né? Porque não dá para seguir um parâmetro, assim, uma fórmula, né? Você não pode, olha, agora você chegou no ponto C, vai para o D. Às vezes você tem que voltar para o A, né? Porque é uma ligação entre pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é bem diferente do tradicional que a gente vê de empreendimento. Nós vamos tratar disso. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos ver como é que carona pode ser um negócio interessante nesse mundo de economia compartilhada. Fique com a gente. Estamos de volta e o tema de hoje é Economia Colaborativa. Camila Haddad, cofundadora da Sinese, é a nossa convidada. Camila, a gente estava falando antes do intervalo sobre essa questão, eu puxei na verdade, né, sobre o empreendedorismo ligado à economia colaborativa. Você acha que é mais difícil ser empreendedor nessa área? Uma pessoa que gostaria de empreender, você fala assim, olha, tem essas possibilidades aqui, tem essa daqui que é economia colaborativa. Você acha que é mais difícil? Eu acho que é mais difícil, mas pode ser mais fácil. Eu acho que é mais difícil porque a gente tem que desaprender alguns padrões de como uma empresa funciona, quais são os modelos de negócio possíveis, especialmente se internamente você quer ter uma estrutura horizontal e colaborativa dentro da sua própria empresa. Mas também é mais fácil, de certa forma, porque não tem um peso tão grande sobre um líder, um CEO, etc. Porque são empresas, de fato, mais horizontais. E a permanência dos negócios pode ser garantida pela própria comunidade envolvida. Eu estou pensando aqui agora que meus alunos vão perguntar assim, mas qual que é a diferença, então, de uma empresa tradicional e uma empresa que trabalha com economia colaborativa? Camila. Eu acho que, enfim, tem modelos distintos, né? E eu acho que a gente está num processo de transição. Então, tem empresas que têm modelos que são colaborativos da porta para fora, mas são muito tradicionais internamente. Eu sinto que as empresas, de fato, colaborativas, elas têm um modelo de gestão horizontal. E esse modelo de gestão horizontal pode variar de empresa para empresa. Falando da gente especificamente, o Sinese é uma empresa de sócios, todo mundo que hoje faz parte do Sinese é sócio, então tem a mesma responsabilidade. Mas o nosso papel é muito reduzido, perto do papel da comunidade toda. Porque são as próprias pessoas que produzem conteúdo Sinese, que oferecem as aulas, etc. Elas se comunicam diretamente e se remuneram diretamente. Então, se eu vou num encontro oferecido por alguém, eu pago direto para essa pessoa. A gente não é intermediário financeiro das transações. Então, as coisas acontecem com muito menos papel de um administrador ou de um centralizador. Porque, de fato, é uma empresa descentralizada ou distribuída. E porque a gente conseguiu encontrar um modelo de negócio que encaixava tudo isso, mas é razoavelmente difícil mesmo. Foi um processo, a gente evoluiu durante alguns anos. Porque vocês fazem, assim, vocês dão a estrutura para que a coisa aconteça. A estrutura para que isso aconteça. O Sinese é livre, sem curadoria, e ele é de uso gratuito, mas a gente se financia por financiamento coletivo recorrente. Então, quem quer que o Sinese siga existindo pode contribuir mensalmente para que ele siga existindo. Funciona quase como uma assinatura, mas não é uma assinatura que inclui ou exclui quem usa ou não usa. E assim a gente garante que, enquanto as pessoas entenderem que o negócio é interessante, precisa existir, ele vai seguir existindo. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão de economia colaborativa, a nossa produção conversou com a BlaBlaCar, uma plataforma colaborativa que beneficia diversos viajantes. Vamos ver. Preço de combustível, desgaste do veículo, longas distâncias... Tudo isso pode ser compartilhado e mudar os hábitos de locomoção das pessoas. A ideia de ter um carro hoje só para si pode ser substituída por uma carona. A plataforma BlaBlaCar, por exemplo, beneficia viajantes de todas as idades com esse modelo econômico. A BlaBlaCar surgiu em Paris em 2006. O nosso fundador, Fred Mazelat, ele
era Natal e ele tinha que ir para o interior para passar o Natal com a família dele. E a irmã dele teve que desviar do caminho dela para pegá-lo em Paris, que eles fossem juntos para o interior passar o Natal com a família. E nesse caminho, eles notaram que todos os carros tinham uma ou duas pessoas. E ele começou a pensar, puxa, mas tem tantos lugares vazios nesse carro, será que não tem uma solução para fazer com que as pessoas se conectem às viagens juntas? Não tinha na época, e aí que ele criou o BlaBlaCar. O nome BlaBlaCar vem da experiência social que você tem dentro do carro. Então, quando você se cadastra, você fala se você é blá, blá, blá ou blá, blá, blá. Ou seja, depende do quão tagarela você é. Inclusive, o nosso diretor da América Latina fala que a sogra dele é blá, 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 blá. Tinha que ter mais blás. O compartilhamento de caronas e rotas faz parte da economia colaborativa, que tem mudado os hábitos dos jovens consumidores, especialmente no cuidado com o meio ambiente. O número médio de pessoas por veículo na Europa, mas aqui no Brasil não deve ser tão diferente, é de 1,7 pessoas por veículo. Nos carros das pessoas que utilizam o BlaBlaCar, esse número sobe para 2,8. Então, quando você para pensar nos impactos que isso tem no meio ambiente, ou seja, é uma emissão menor de poluentes, né? Inclusive, a gente fez uma conta e viu que no ano passado, se a gente converter toda a quantidade de poluentes que deixou de ser emitida por causa da BlaBlaCar em energia, essa energia é suficiente para iluminar a cidade de Los Angeles por um ano. Mesmo com a comodidade da internet, muitos ainda têm receio de aceitar ou dividir uma carona sem conhecer o outro interessado. Para isso, a plataforma também tem um sistema de segurança confiável para o usuário. A gente faz 3 grandes grupos de coisa para que essa relação entre o condutor e passageiro seja confiável. A primeira é o cadastro. Então, seja condutor, seja passageiro, você tem que se cadastrar, compartilhar algumas informações pessoais conosco, e a gente vai verificar essas informações para você usar a plataforma. A segunda coisa é a moderação. Então, a gente tem um time de pessoas que moderam as fotos que as pessoas colocam. Ela tem que ser uma foto de rosto, não pode ter óculos escuros. A gente modera as mensagens trocadas entre os usuários para que tenha um conteúdo adequado. E, por fim, se a gente viaja junto, eu vou falar, olha, ela foi pontual, ela teve um bom papo, recomendo, né? E a mesma coisa você vai falar de mim, espera, né? E essas avaliações, elas ficam disponibilizadas nos nossos perfis públicos. Então, a partir do momento que a gente for viajar de novo, as pessoas vão poder ler o que eu escrevi sobre você e vice-versa. Camila, a gente viu ali na BlaBlaCar que é uma economia colaborativa, uma empresa de economia colaborativa. Só que assim, a gente já ouviu a gente já sabe que existem outras empresas que trabalham nesse sistema de compartilhamento de carro, por exemplo, né? Você acha que existe alguma possibilidade de uma solução como essa, né? Ainda mais interessante porque você já começa a conhecer a pessoa sem conhecê-la, né? Você já, inclusive, já tem um perfil dela, né? Se ela fala muito, se ela fala pouco e tal. Você acha que isso pode vir a ser a primeira opção do consumidor? A colaborativa? Eu sinto que sim. Talvez porque eu esteja muito envolvida no tema e tenho percebido, mas isso foi um dos resultados da minha pesquisa também. Quanto mais a pessoa se envolvia, a cada comportamento colaborativo que ela adquiria, aumentava a tendência dela de adquirir um outro comportamento. Então, não é nem da frequência, mas se eu compartilhava a minha casa, eu tinha mais tendência de passear com o cachorro do meu vizinho. Então, acho que quando a gente quebra essa barreira da desconfiança e tem uma experiência positiva, a gente começa a perceber que existem jeitos muito mais fáceis, acessíveis e interessantes de fazer as coisas. Eu acho que a primeira barreira talvez seja o medo, né? E o desconhecimento. E eu acho que isso está sendo quebrado já. Tá. E você falou agora há pouco que se foi positiva a primeira experiência, mas também pode ter sido negativa, né? E já cria uma mácula, uma cicatriz, você acha ou não? Ou a pessoa vai tentar de novo? Isso eu não consegui encontrar. Na sua pesquisa você não viu eu não consegui encontrar que uma experiência negativa bloqueava de outras experiências. Você viu o contrário. Eu vi o contrário. Eu sinto que pode sim, que experiências negativas podem ter um impacto grande. Mas como elas são, se a gente for olhar para a maior parte das plataformas, a quantidade de casos de insucesso é sempre muito pequeno. Então, a chance dessa experiência negativa acontecer e bloquear muitas pessoas, eu sinto que é menor, até estatisticamente falando. Então, porque também tem a potência de muitas interações acontecendo ao mesmo tempo. Claro. Então... E tem a tendência da pessoa, assim, ela já tem uma predisposição que dê certo, né?
quando Acho ela que procura? sim. E ninguém vai no escuro, porque tem essa... por exemplo, se eu vou dar carona, eu já vejo quem é a pessoa para quem eu estou dando carona, eu já tenho algum tipo de confiança, entendo o perfil dela. Então, tem uma predisposição no processo de colaborar, mas também tem esse processo de... A primeira decisão acaba sendo um pouco mais tomada com um pouco mais de cuidado. Então, eu sinto que é mais difícil que essa primeira experiência seja negativa. Na Cinese vocês oferecem, vocês montam uma plataforma, tem uma plataforma à disposição do mercado, né? Como é que os cursos são procurados, assim? Como é que vocês montam as grades? Como é que funciona na prática? Na verdade, não é a gente que monta, né? Não tem nenhuma curadoria, são os próprios usuários que propõem o que está acontecendo lá. Então, a gente é quase que a ponte entre as pessoas, não é a gente que define o que está acontecendo na plataforma. Então, deve estar agora entrando cursos lá no ar que eu nem sei do que se tratam, nem quem está propondo. Ele é completamente distribuído, então em qualquer lugar do Brasil, qualquer pessoa pode agora propor um encontro, um curso para falar de um tema que ela sabe. Sem nenhum tipo de Sem nenhum censura, tipo de curadoria e nem verificação. Nem tipo isso é feito, YouTube, nada do tipo? Isso é feito pela própria comunidade. Então, a gente tem... Mas tem coisa complicada aí, vou te contar, hein? Que, por a gente exemplo... tem botão de denúncia, enfim, isso tem. Então, a própria comunidade, o que costuma acontecer é que as pessoas não se inscrevem em encontros que não fazem sentido, ou que, de alguma forma, não tem a ver com a natureza ou os valores da comunidade. A gente coloca mais energia em promover o que é interessante do que bloquear o que não é. Porque se a gente fosse criar sistemas de controle e bloqueio para o que não é, a gente geraria um custo operacional muito maior. Então, a gente prefere cair no erro de aparecer uma coisa que não é tão interessante, mas é muito legal como existe um processo de autogestão da comunidade. As próprias pessoas eliminam ou não aceitam o que não é interessante. Ou denunciam, né, também. Ou denunciam, mas a gente não teve nenhum caso até hoje de denúncia. Não? Nada? E a gente sempre vê o que está acontecendo e é muito difícil. A única denúncia que aconteceu foi de colocarem um encontro que eu acho que alguém colocou para teste e falaram, acho que isso aqui não vai acontecer, esse encontro é falso. Porque o usuário deve ter testado e não viu que foi para o ar. Foi o único caso, assim. É muito difícil que isso aconteça, porque eu acho que tem uma cultura forte do que acontece lá. Legal. Camila, nas nossas pesquisas, nós topamos com uma expressão chamada unlock, que é ligada à economia colaborativa, né? Como é que funciona esse unlock? O Unlock é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente. Então, tem muitas plataformas de financiamento coletivo, ou crowdfunding, né, com Catarse, Benfeitoria, etc., que são para financiar projetos. O Unlock surgiu para financiar coisas de longo prazo. E o Cinese, inclusive, se usa do Unlock para se financiar. Então, ele é essa plataforma em que você pode colocar seu projeto lá ou seu negócio, e as pessoas que têm interesse podem fazer uma assinatura para manter o seu negócio vivo. Mas você coloca um valor, assim, que é o que você gostaria de receber, não? A própria pessoa... Então, você pode colocar uma meta, pode não colocar, enfim, porque você pode ser, inclusive, flexível a partir da meta. O próprio Unlock se financia pelo Unlock. Então, essa plataforma se mantém no ar a partir das pessoas que querem que ela exista. E aí, eles conseguem trabalhar para fazer mais novidades no código ou gerar mais funcionalidades, dependendo do quanto tem de grana entrando para eles. Então, eu acho isso interessante também. Você falou sobre planejamento, orçamento, etc. Eu acho que a gente faz isso ao revés. A partir da necessidade das pessoas, a gente percebe o que tem de recurso disponível para melhorar a plataforma, para colocar horas de trabalho nela, etc. Então, o Unlock é uma dessas plataformas disponíveis, já existem outras. Mas o interessante é que ele mesmo usa o modelo dele e ele mesmo não cobra taxa, porque normalmente as plataformas de financiamento coletivo cobram uma porcentagem, né? Mas eu acho que é muito interessante porque é uma nova forma de financiar negócios que não gera escassez, que é o que a gente chama de não excluir ninguém. Enfim, acho que muito artista que produz coisas em Creative Commons pode se financiar desse jeito. Nasceu muito com esse entendimento de produção artística. Bandas, por exemplo, não precisam vender a música. Vocês podem produzir música e os fãs financiam a banda para continuar produzindo música. A gente está com um tempo quase esgotado, só gostaria que você desse uma dica para quem está nos assistindo. Alguém que se interessou por economia colaborativa, como é que ela pode empreender nessa área? O que ela deve buscar? Acho que primeiro tem que buscar uma área que faça sentido para ela, né? Em que negócios ela sente que ela pode atuar, etc. E aí, eu sinto que qualquer negócio pode ser pensado num modelo mais colaborativo. É mesmo? Qualquer negócio?
virtualmente qualquer negócio, assim, eu percebo que alguns são mais ou menos difíceis, especialmente os que têm muita barreira de entrada, porque precisa de um grande financiamento inicial, se você trabalha com estoque, etc. Mas, especialmente se a gente falar de serviços, a maior parte das coisas podem ser colaborativas. Então, acho que primeiro pensar o que você tem vontade de empreender, depois abusar da pesquisa na internet, porque tem muitas coisas interessantes acontecendo. E, por último, frequentar espaços colaborativos. Tem muitas casas colaborativas surgindo pelo Brasil, que são lugares que as pessoas que frequentam e interagem, de alguma forma, têm conexão com esse tipo de modelo. E são lugares que, de alguma forma, trazem inspiração, porque você conhece outras pessoas, conversa com elas e até, enfim, encontra parceiros de negócio e outras possibilidades de empreender. Então, acho que estar nesses lugares é muito interessante também para pensar possibilidades de encontrar parceiros. Tá. Eu estou pensando aqui agora que mesmo quem está com um negócio, assim, já está engatilhado, já está trabalhando até, pode, né, pensar em estudar a questão da economia colaborativa, né? Exatamente. Para trabalhar junto até, né? Você tem a empresa normal, brick, tijolo e tal, e tem alguma coisa em plataforma, né? Usando uma plataforma como a de vocês, né? Mas um exemplo, Uma por coisa não exemplo, exclui que a outra, eu acho, né? acho que não exclui, mas se a gente for pensar num negócio muito tradicional, como um café. Aqui em São Paulo a gente tem no Rio o Curto Café, aqui em São Paulo tem o Preto Café, que são 2 cafés que tem o espaço, tem as comidas, mas não tem quem te serve, você mesmo se serve, e todos os custos estão abertos, estão lá numa lousa, e você vê o quanto custaria para fazer essa torta, o quanto custa para manter aquele espaço existindo, e você mesmo contribui com o quanto você quiser por aquilo. Então, as pessoas se servem, as pessoas se conversam, se conhecem e elas que definem o quanto elas vão pagar. Então, você não tem nem o custo de, enfim, caixa, etc. E é completamente baseado em confiança. E é um negócio que, a princípio, é super tradicional, porque precisa de produto, né? Não é nem serviço, é produto, etc. E pensou um modelo diferente, uma outra forma de se organizar. Eu acho bem interessante. Então, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Que bom, obrigada. Acho que o pessoal vai curtir bastante, com certeza. O Empreendedor fica por aqui, mas você continua conosco pelas redes sociais. A TV São Judas está no Facebook, no Twitter, no Instagram. Dá uma passada lá e curta as novidades. Até o próximo programa. Tchau.